né, que vale para um, não vale para outro, e a gente fica abismado. O Ministério da Saúde, ele segue negando, ao contrário da CGU, a divulgação dos dados do cartão de vacinação do presidente Jair Bolsonaro, sob o argumento de que a liberação viola a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu já falei muito isso aqui. O pedido foi feito pelo jornal Folha de São Paulo, porém, para evitar negativas com base na LGPD, a Controladoria Geral da União tinha deixado claro que a legislação compatível com a Lei de Acesso, que a informação, ela é compatível com a Lei de Acesso à Informação. Segundo o Ministério da Saúde, vou abrir aspas, o pleito em questão não se enquadra em nenhuma das hipóteses legalmente estabelecidas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para o tratamento de dados referentes à saúde vinculados a uma pessoa natural, fecho aspas. Bom, a gente tem aqui um órgão, né, da presidência ligado, vinculado à CGU, que foi lá e quebrou o sigilo de uma informação pessoal, e um outro, que é o Ministério da Saúde, que fala, não pode. O Ministério da Saúde fala, não pode. A CGU, ela violou a lei, ela violou a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Aí a CGU fala, não, eu não violei nada. Eu mostrei porque a Lei de Acesso à Informação me autoriza. Olha que legal, né? Que a gente tem fetiche de lei. Mas é o seguinte, meus queridos. Qualquer aluno de primeiro ano de direito, o mais estúpido consegue entender que a lei posterior revoga a anterior. A LGPD entrou em vigor em 2020. A Lei de Acesso à Informação é de 2011. Então vale a LGPD. Então a CGU violou sim. E aí? Cadê o ministro da Justiça para pôr ordem agora? Será que ele vai comer essa bola, Rodolfo? Agora são 14 horas e 30 minutos. Olha, se ele vai comer essa bola, já tá comendo. Deixar de ver essa... Ele já tá comendo. Deixar de ver esse absurdo. Na verdade, ele vai comer o que lhe for viável, na verdade. O que lhe for cabível. E quando a notícia for Bolsonaro, ele vai tentar de todas as formas ali montar um exército de informações contra ele. E o que tiver na mão dele para ele vir aqui no Brasil, ele não vai ver. É uma perseguição, na minha opinião, o que está acontecendo. Se a LGPD não for colocada em prática, que foi colocada em 2020, é ela que vale, por que a CGU está querendo mandar nas coisas e por que esse ministro não faz alguma coisa? Essa é a real. Enquanto a notícia for Jair Bolsonaro, tudo vai ser contra ele. E aí, Carol, cadê a Procuradoria da Democracia que luta contra a desinformação? Porque eu tenho aqui um governo federal falando que é legal e ilegal ao mesmo tempo. Exatamente. Você vê como o pessoal... Como é que alguém vai investir nesse país? Então, começa por aí, né? Além do resto todo, invasão de propriedade, tem tantos assuntos. Mas, olha, sinceramente, primeiro tem que seguir a lei. Acho que o Pavinato já falou qual é a lei que deve ser seguida aqui, né? Proteção de dados. E mesmo a lei de acesso à informação, vou ser claro, eles falam com base num artigo lá que não se aplica no caso, tá? Então já não já estou avisando, nem a lei de acesso à informação nesse caso seria aplicável, mesmo que não tivesse LGPD. Mas vamos... Não, e se a gente for pensar até moralmente, aí eu vou falar para qualquer um, mesmo se fosse o cartão de vacina do Lula, é algo extremamente pessoal, mas aí eu tô falando sem conhecimento jurídico, só realmente uma impressão. Mas agora eu vou ser muito sincera, pessoal, vocês não têm uma curiosidade para saber se o Bolsonaro tomou essa vacina ou não? A gente tem cara curiosidade. Tem outros. Nós somos humanos mórbidos. Eu acho que eles também estão morrendo de curiosidade. Qual é a atividade mais gostosa numa conversa? É fofoca. Fofoca movimenta a política, movimenta o mundo. Agora, o meu ponto de vista sobre isso diverge um pouco. Na verdade, assim, eu concordo que, dado que a gente tem o arcabouço jurídico que a gente tem hoje, né, eu sou economista, não sou advogado, então vou poder falar muito menos sobre as questões técnicas jurídicas, mas no meu entendimento, todo presidente deveria divulgar publicamente toda e qualquer informação que tenha algum tipo de impacto na sociedade. Em situações normais, a divulgação de uma carteira de vacinação, no meu entendimento, não teria nenhuma importância. Agora, dentro de um contexto de pandemia, ela tem. Porque a escolha do presidente influencia a escolha de milhões de pessoas que vão tomar uma decisão se vão se vacinar ou não. Então, nesse contexto, eu acredito que um aprimoramento todo o arcabouço jurídico, institucional que a gente tem, seria o de ter um regramento para que todo presidente divulgasse
todas as informações que são pessoais, mais importantes e que têm um impacto na sociedade. Justamente porque Isso as suas decisões e escolhas têm um impacto enorme na sociedade. É subjetivo, né, Dani? É bem subjetivo. Isso é um perigo. Exatamente. Eu acho que isso faz parte do trabalho. Mas eu concordo parcialmente com você, cara. Eu não acho que tem que impor as coisas, assim, entendeu? Eu acho que tem que partir dele. Se ele quer mostrar ou não, é um direito que ele tem. Até porque se ele for impactar todas as vacinas que ele tomou ou não, tem gente que não tomou a maioria das vacinas. E ele tomou, então como é que a gente volta a tomar aquelas vacinas? Ô, Marcelo, se fosse isso, se eu fosse presidente, por exemplo, né, vamos imaginar este absurdo. Aí alguém vai falar assim, o Pavinato é presidente, agora a população está influenciada a dar uma desmunhecada. Mas você poderia colocar as informações sobre a desmunhecada no sigilo. Não, mas isso pode ter um papel, uma influência muito grande sobre as pessoas que não fazer um pequeno que não entendem. Esse argumento de que ele pode influenciar a população é válido tanto para o sigilo quanto para a abertura. Porque exatamente pelo fato dele poder influenciar a população é que ele pode dizer, então é melhor que ninguém saiba, independentemente da subjetividade, independentemente do direito individual dele. Porque ele pode dizer, então é melhor que ninguém saiba, porque até agora a gente não sabe. Naquele momento, né? E eu falo de cátedra por uma razão simples. Fiquei 2 meses internado, tive à beira da morte com a Covid, tomei 3 vacinas, então eu não preciso nem ficar falando se eu defendo ou não defendo. Mas naquela hora, qual era a grande discussão? Essa vacina presta ou não presta? A vacina, porventura, veio pelo modelo chinês. É boa ou ruim? Porque só tem 50%. A vacina da Pfizer, ela traz ou não traz consequências? Todo mundo questionava isso. Então, ele dizer o que ele fez poderia levar pessoas a potencializar ao máximo qualquer argumento. Então, eu justifico a postura do presidente sem aqui estar defendendo o presidente. Né? A gente tomava biotônico Fontoura aquela época, dava amé pra criançada, a gente passava mercúrio cromo, cancerígeno pra burro, né? Violeta, de nada, né? A gente, Agora hoje assim, eu quero saber se isso vai dar uma rosácea na unha do meu dedo mindinho. Tem um ponto Mas aqui. acho que tem um ponto importante que é o seguinte: se você se dispõe a trabalhar pelo bem comum e a se candidatar e se colocar à disposição da sociedade para um cargo público, certo, é muito importante que você dê transparência sobre informações pessoais que possam vir a ter um impacto na sociedade. Isso é bonito, sobretudo para um presidente. Tudo bem, mas sabe por quê? Porque a intimidade e a vida privada são direitos da personalidade absolutos, imprescritíveis. Não pode ser. Mas a pessoa que se torna presidente, ele pode escolher. Representa a instituição da presidência da República, que tem um impacto enorme na vida cotidiana do país. Mas ele se colocou, só rapidamente, para não perder meu raciocínio, porque no começo de tudo isso, ele se mostrou contra a vacinação. Ok? Ele deixou a critério de todo mundo. Se você quisesse vacinar, vacina. Eu, presidente, não vou vacinar. Agora, criou-se a ideia de que ele tem, obrigatoriamente, de mostrar a carteira de vacinação dele. Errado. É errado. É errado. É errado. Pronto. Errado. Tá errado. Vamos supor que ele mostre e esteja lá uma data atual da vacinação. Sabe o que vão falar? Tá vendo? Você não foi um exemplo, porque você não vacinou antes e deixou morrer um monte de gente. Por que você se vacinou agora? Sempre vai ter alguma coisa contra ele. Sempre vai ter isso. Se ele não se vacinou... Por isso que eu acho, Daniel, é lógico. Por isso que eu acho também essa questão, né, de influenciar. Você acha que quando a gente vai por esse argumento, a gente não chama a população de imbecil? Eu vou pior. Por quê? Porque assim... todo mundo tem informação hoje. Eu posso ver aqui a informação boa ou ruim. Influencia, eu sei. Mas a gente se aferrar nesse argumento... Como é que a gente fala da soberania do que ele sabe escolher um presidente? Ele não sabe escolher. Eu não acho que só a gente ferra com a democracia. Só terminando o raciocínio. Sabe por quê? Porque não pode ser influenciado. Porque 63 milhões de pessoas que votaram não saem por aí roubando o dinheiro dos outros. Não pode ser influenciado. As pessoas votaram por um país melhor. Porque se for um lance da influência, cara, eu ia ter que sair, não podia sair da minha casa. Com medo das pessoas me roubarem. Mas, Rodolfo, eu concordo plenamente contigo. Mas dentro do que a Carol falou, é a hipótese que pode influenciar. Aí eu concordo com o que o deputado falou aqui.
realmente, se é uma pessoa pública, ele tem que ter transparência sobre o quê? Não é nem sobre tudo. Porque é o que ele tem que ter transparência? Sobre o dinheiro público, sobre os seus projetos, sobre as suas articulações, sobre as suas ações políticas. Mas as ações pessoais, exatamente porque pode influenciar, numa dessa, o cara pode estar fazendo tudo certo, mas ele tem alguma distorção que a gente tem um tique nervoso. E esse tique nervoso estraga tudo porque influenciou pessoas a partir de uma questão pessoal. E esse elemento pessoal, independentemente de ele ser uma pessoa pública, ele é um ser humano. Ele tem as suas loucuras, ele tem as suas preferências, ele tem os seus gostos. E aí ele pode simplesmente desestruturar exatamente... Agora, um ponto importante também... é meio Sérgio Malandro. Agora, um ponto importante também... Como é que é? Ele dá um tique-tique nervoso. Né? Um ponto importante também é que durante a campanha o Bolsonaro se manifestou exatamente sobre esse tema, que não teria o menor problema de divulgar seus dados sobre carteira de vacinação, se não me engano até em setembro. Aquela coisa, Olha, né? Dado bom dia pro cavalo. Mas qual foi Bom dia, senhor cavalo. Bom Daniel, dia, dona Eva. Qual foi o maior pilar da campanha do Lula nas eleições? A divulgação dos dados do... Não foi a Patrícia. Não foi a Patrícia. Calma, fica raciocínio. Fica raciocínio. O maior pilar da campanha do Lula foi falar da vacina e dessa pandemia, da vacinação, que não teve vacina, que não sei o que lá, e com ele. E agora, foi divulgado essa semana ele tomando vacina. E ele não... Quando eu falo que ele ainda não governou, é porque ele ainda está preso, quase 2 meses de presidência, ele ainda está preso lá na campanha dele em atacar o Jair Bolsonaro. Agora, ele tomou a vacina, agora ele quer ver a carteirinha de vacinação a qualquer custo do Jair Bolsonaro. Como se isso fosse mudar a governabilidade dele. Não vai mudar. Tem que olhar para frente, governar o país. Esquece Jair Bolsonaro. Deixa, se ele não quiser mostrar, tá tudo bem. Você tem que olhar para frente e fazer campanha para frente. Vamos fazer simetria. Adoro simetria. Adoro simetrias. Você sabe que tinha 2 irmãos, não é? O Gel e o Trigo, tá? O Gel teve filhos. O Trigo não teve filhos, sabe por quê? Eu conheço essa piada, não vai contar essa piada? Vou contar. Você não Mas vai vamos contar. a simetria que é parente do Gel. Você não vai contar essa piada aqui. Por quê, Não vai contar. São ciências da escola, né? Geometria e trigonometria. Quinta série. Quinta série rules nesta mesa Quinta aqui. série que não saiu do Pavinato. Nunca saiu. Sala do Pavinato, a quinta série. Quinta Já pensou ser colega de sala do Pavinato na escola? Era uma maravilha. Nossa senhora, deve ser uma experiência traumatizante. Eu era traumatizante. Eu ia atrapalhar as outras salas. Eu sentava na primeira carteira, ficava Eu era anotando nerd. tudo. Ele ia ser o Você era inferno. nerd? Eu era o nerd do fundão. Eu sempre fui essa coisa louca. Você era do Nerd fundão? do fundão. O meu caderno ficava no Xerox do Largo São Francisco, que o povo fazia caderno. Aí, ó. O meu caderno, fazia Xerox do meu caderno para estudar. É verdade. Louco isso, né? Muito louco. Ou pode ser também que eu nunca fiz isso nada e agora que eu tô velho, eu quero fazer tudo o que eu não tive na minha juventude. Pode ser. Também é uma possibilidade. Agora, por simetria. Por exemplo, né, o debate do aborto rondou as eleições, obviamente. Não é? E se, por exemplo, aí chega um eleitorado agora quer saber se o Lula tem vasectomia ou a Janja toma anticoncepcional? É por isso que não pode abrir brecha para dado pessoal. A informação pessoal, ela não pode ser violada. Sim, ela tem que ser preservada. Entendeu? Aí você começa a abrir brecha para outras coisas. Então é melhor deixar quieto. E toda vez que esse Congresso atual quer aperfeiçoar uma legislação, Ele faz a habilidade de afundar tudo. Exatamente. Então, assim, do jeito que está a nossa legislação, é como um monte assim, de fezes. Foi no ponto. Quanto mais você mexe, meu querido... Mais cheiro vem, é isso mesmo. Agora, você foi no ponto, quando você estava discutindo a questão se isso era legal ou não era legal, se a lei anterior, qualquer aluno de direito sabe que a lei posterior revoga ou incorpora, o ponto para mim é exatamente isso. Com todo respeito, Pavinato, que você é jurista, cara? Não. Então, só para o Pavinato, com todo respeito que você é jurista, o nosso ordenamento jurídico é uma porcaria. É uma porcaria. Por qual razão? Porque você tem um conjunto de leis que são contraditórias, são contrapostas e são feitas
única e exclusivamente, ou no momento, para resolver uma questão pessoal daquela liderança ou do seu grupo. Só para isso. Eles não têm o objetivo de criar um arcabouço a partir do qual crie segurança para que a sociedade transite e empreenda. Não é isso. Vou resolver esse problema agora, então vou criar uma lei do copo. Mas espera aí, a lei do copo, ela não pode, vai afetar a lei do prato. Então vamos criar uma lei do prato que revoga a lei do copo ou contraria a lei do copo. Sabe o que chama isso? É a armadilha do positivismo. A gente confunde direito com lei. Exatamente. Direito não é só a lei. Exatamente. Por exemplo, a AGU aqui do Bessias deveria fazer alguma coisa. Porque o executivo está falando de um lado que pode e o outro que não pode. Um está falando que é legal, outro é ilegal. Isso precisa ser dirimido. Isso é dirimido pelo direito.